Olá, meus amigos e minhas amigas aqui da Costa TV. Meu nome é Dayana Majeste e você está aqui no canal Minuto de Paz. E hoje eu quero deixar uma rápida palavra para o seu coração que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Bom, esse capítulo vem contar a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel. Esses jovens, eles foram tragos, eles eram hebreus, foram tragos de Jerusalém para servir a Nabucodonosor na Babilônia, ao rei da Babilônia, mas eles eram hebreus. Então, eles tinham a crença em Deus, eles acreditavam e seguiam o que os pais haviam ali lhes ensinado sobre Deus. E quando chegam, então, numa terra estranha, eles tentam colocar diante deles novas crenças, novas formas de viver, de agir, mas eles permanecem fiel a Deus. E aqui no versículo 3 vem contando que Nabucodonosor levantou uma grande estátua de ouro e chamou ali todas as autoridades daquela região para se prostrar diante daquela estátua de ouro. Nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abidnego já ocupavam cargos ali no palácio. E eles falaram assim para aqueles homens que quando tocassem ali os instrumentos, todos deveriam se ajoelhar, se prostrar diante da estátua de ouro e adorar aquela estátua de ouro. Eles falaram: olha, nós não nos prostraremos e nem adoraremos a estátua de ouro, porque nós temos um Deus. Como eu sempre digo, estou parafraseando. Nós temos o nosso Deus, nós adoramos somente ao nosso Deus. Nós não nos prostramos diante de outros deuses, apenas diante do único Deus que criou os céus, a terra e o universo. Ali Nabucodonosor ficou sabendo e ele ficou extremamente irado a esse respeito, e ele preparou então para aqueles 3 jovens uma fornalha de fogo ardente e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mandou atar as mãos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mandou atar as mãos, os pés e falou: olha, novamente toquem as músicas. E se esses 3 homens não se prostrarem diante da estátua, desobedecer a minha ordem, a ordem do rei, podem lançar eles nessa fornalha de fogo. E não tem Deus que pode salvar, que pode livrar das minhas mãos. Mas, como diz aquela música, né? Se eles soubessem da música naquela época, eles iriam cantar: ó, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus da nossa vida. Foi justamente isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu: se Deus nos livrar, Ele é o nosso Deus. Se não nos livrar, Ele é o nosso Deus. Nós somos leal ao nosso Deus. Não importa a decisão que Ele vai tomar a respeito da nossa vida. Nós continuamos servindo e adorando e se prostrando somente diante do verdadeiro Deus. E aí tocou ali as trombetas, os pífanos, as gaitas, e eles não se prostraram diante daquela estátua. Nabucodonosor, muito irado, manda lançá-los então na fornalha de fogo ardente, e aqueles 3 jovens, com as mãos e os pés atados, é lançado naquela fornalha, aonde as chamas mataram até mesmo os soldados que levaram ali aqueles 3 jovens. E Nabucodonosor então fica esperando ver aqueles jovens serem consumidos diante daquele fogo, daquela fornalha, mas ele tem uma visão extraordinária. Ele fala assim: nós não lançamos 3 jovens, 3 homens, mas eu estou vendo 4 homens andando no meio do fogo, e o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. E aí ele chamou: saia para fora, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e nem o cabelo, nada neles estava queimado, nem cheiro de fumaça eles tinham. E ali Nabucodonosor reconheceu que Jesus, que Deus, na verdade que Deus, é o único Deus. E eu quero falar para vocês hoje, muitas das vezes coisas tão pequenas do nosso cotidiano nos fazem negar a nossa fé, o nosso Jesus,
nos fazem negar que nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Às vezes no nosso serviço, na nossa faculdade, diante da nossa família, para a gente ficar bem com as pessoas, para a gente se livrar de alguma situação, a gente prefere negar a Deus do que se manter fiel e leal à palavra do Senhor. Aqueles 3 jovens, eles não pensaram em agradar o rei, em agradar aquele reinado, eles pensaram em agradar a Deus. E se Deus livrar, amém. E se Deus não livrar, Deus continuaria sendo Deus. Isso é fidelidade, isso é lealdade, isso é fé, que Deus pode todas as coisas. E se Ele não nos livrar nessa vida, nós temos uma vida eterna nos esperando. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Vamos ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego. É fácil? Não é não. Às vezes é muito mais fácil para a gente se livrar de certas situações rápido, a gente aceitar e concordar com o erro, com o pecado, nos prostrarmos, diante de tantas coisas que vai desagradar a Deus. Mas o Senhor fala, olha, permaneça de pé diante daquilo que vai te fazer sofrer. Não se dobre, não se curve diante das dificuldades, diante do pecado, diante das adversidades. Mas creia que o Senhor é poderoso para te livrar. E olha, aqueles que tentarem te prejudicar, assim como Nabucodonosor tentou, depois vai ter que glorificar de ver o milagre de Deus na tua vida, porque Deus ele livra. Amém? Então vamos hoje seguir o exemplo desses 3 jovens. Seja fiel a Deus, porque a tua bênção é muito maior do que você imagina. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe.